E aí, gente, tudo bem, pessoal? Vamos lá, né? Nossa videoaula dessa semana. Não é muita novidade, mas a gente vai fortalecer, né, aquele assunto que nós trabalhamos agora no mês de maio. A gente vai focar também para que vocês compreendam o que é a forma resolutiva de equações do segundo grau. A gente viu, né, no último trabalho avaliativo, que muitos alunos ainda têm dificuldade na resolução de equações do segundo grau e a gente vai fortalecer um pouco mais. Então, vamos encarar essa semana como uma semana de intervenção, né? Uma semana em que nós vamos retomar um assunto que a gente precisa fixar bem, tá? Lembrando que hoje, né, como de costume, a gente já alinhou, depois que nós passamos aí a trabalhar de segunda e terça com a disciplina de matemática, hoje a gente faz a correção da nossa atividade da semana passada, que é uma atividade que precisa também de atenção. A gente começou a trabalhar propriedades de radiciação, né? A gente vai corrigir toda a atividade hoje. Já deixo esse vídeo hoje disponível no final da noite, para que vocês vão assistindo a aula explicativa e vão retomando a reforma resolutiva, e a gente conclui no dia seguinte, na terça-feira, com a nossa atividade de fixação e a devolutiva no privado do professor, tá? Então, vamos retomar novamente essa forma resolutiva, vamos falar mais um pouquinho sobre equações de segundo grau, que é um conteúdo de nono ano, um conteúdo que a gente tem que aprender quando está no nono ano, tá certo? Então vamos lá, turminha, vamos lá, vamos arrochar aqui. Olha só, eu estou retomando com vocês um assunto que a gente já tinha, um slide que a gente já tinha até trabalhado, mas vamos novamente, tá? Essa é a forma resolutiva, a forma de Bhaskara, né? Uma das formas resolutivas que a gente utilizou e continua batendo nessa tecla, né? Para encontrar o conjunto solução de uma equação do segundo grau. Vamos lembrar, né, de algumas premissas importantes. Uma equação do segundo grau ela pode ter até duas soluções. Ela pode ter de uma até duas soluções. Ou nem sequer ter solução nenhuma. Por quê, professor? Porque pode acontecer dentro desse radical aqui, que esse radical é uma raiz quadrada, e vocês sabem que raiz quadrada só pode ser extraída de número positivo, não pode ser de número negativo, né? Então, se por acaso aqui dentro desse radical der um número negativo, a equação ela nem continua, né? Ela é considerada uma equação sem solução. Então, vamos relembrar nossa forma resolutiva, né? Vamos lá. Uma equação completa do segundo grau, vamos lembrar o formato dela, está aqui. A forma resolutiva, aqui x é igual, normalmente a gente chama a solução da equação de x, né? A gente está tentando encontrar os valores, ou o valor de x, né? Pode ser 1 ou 2, ou nem existir, lógico. E vamos lá. Vai ser igual a menos o valor de b, mais ou menos, a raiz quadrada desse mesmo valor de b elevado ao quadrado, menos 4, né? 4 que vem da equação quadrática, né? Lembra isso? Vezes a vezes c. Isso aqui dentro do radical, lembrando que tudo que for resolvido aqui dentro, no final tem que extrair a raiz quadrada, né? A segunda, né? O índice 2 aqui, né? Dividido por 2 vezes a. Essa é a forma resolutiva. Porém, a gente não precisa resolver tudo de uma vez. Basta a gente focar aqui dentro desse radical primeiro. Por quê? Porque se por acaso der um número negativo, a gente nem continua. Então, para a gente não começar essa fórmula total, a gente vai primeiro aqui para dentro. Definir, né, discriminar se o número que a gente encontrar aqui, ele vai poder dar prosseguimento ou não, né? Tá certo? Então, nós chamamos isso aqui de discriminante, ó, essa expressãozinha que está dentro do radical. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Que tem que ser um número real para que a equação continue. Nós vamos chamar isso aqui de discriminante da equação e a gente representa por essa letrazinha grega chamada de delta, tá? Depois que a gente resolver aqui dentro e verificar que é um número positivo, que tem como extrair a raiz, aí a gente faz o restante da forma resolutiva, já com o valor, né, do discriminante aqui definido, certo, pessoal? Então vamos a algumas considerações, ó. Quando a gente resolve o discriminantezinho, se o valor desse delta, né, desse discriminante, for maior que zero, ou igual a zero, né, pessoal, a equação tem duas raízes diferentes, tá? Ou seja, se for um número positivo, ela vai ter duas soluções, obrigatoriamente. Se o discriminante der igual a zero, tá, pessoal, ela vai ter duas raízes iguais. Resumindo, ela só vai ter uma raiz, né? Tá ok? E quando é que a equação não vai ter solução nenhuma? É exatamente quando esse discriminante for menor que zero, ou seja, um número menor que zero é um número negativo. E colocando aqui dentro dessa raiz, não tem como extrair a raiz. Aí a equação para aqui, certo? Vamos lá, vamos rever novamente os exemplos. Ó, aqui é a equação
x ao quadrado mais 2 vezes x menos 8. Uma equaçãozinha completa do segundo grau. O que a gente faz quando a gente vai resolver, né? Coeficiente A, B e C. Se você olhar aqui para o formato da equação, você vai perceber qual é o número que está ocupando aqui o valor de A. Não vamos esquecer que aqui é 1x ao quadrado, então o valor de A é 1, né? O valor de B, que está nessa posição aqui, ó, é o 2. E o valor de C, que é sempre aquele númerozinho independente, sozinho, né? Está aqui, ó, menos 8. Aí, pessoal, sempre tomar cuidado, né? Para colocar o sinal do número negativo. Não esquece, tá? Vamos fazer o discriminante. B ao quadrado vezes 4 vezes A vezes C. O valor de B é 2, tá? 2 ao quadrado. Menos, esse menos vem na forma resolutiva. Menos o 4, né? Vezes o valor de A, que é 1, vai substituindo. Vezes o valor de B de C, que é menos 8. Resolvendo, ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Veja por que esse 32 ficou positivo. É uma comparação de sinais, ó. Tanto 4 como 8 tem o mesmo sinal na multiplicação. Então, ignorando o 1, porque 1 é um elemento neutro, não muda nada, menos 4 vezes menos 8, 32 positivo. E aí, 4 mais 32, eu tenho que o discriminante é 36. É um número positivo, é um número maior que zero. Então, a solução da equação, ela existe. Inclusive, a gente já pode cravar que ela tem duas soluções, tá? E que tem raiz quadrada perfeita, que o número 36 é um quadrado perfeito. Aí nós vamos partir para a continuação da forma resolutiva, já sabendo quem é esse rapaz aqui agora, tá? Só substituindo, ó. X é igual a menos B. O B é 2, mas como vem o menos na forma resolutiva, tem que colocar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante, que nós acabamos de encontrar, ou seja, coloca logo ele aqui, que é 36, dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1, 2 vezes 1. Resumindo essa história aqui, vai ficar menos 2, mais ou menos, extrai a raiz quadrada de 36, que é 6, né? 6 vezes 6, 36, e 2 vezes 1 é 2. Quando está nesse formato aqui, fica fácil a gente encontrar a solução. E aí a gente vai definir agora, né, a adição, né? O sinal de mais é para a primeira solução e o sinal de menos é para a segunda solução. Esse tracinho que tem aqui, esses dois tracinhos, tá, pessoal? Às vezes a gente coloca 1 ou 2, tá? Quer dizer, primeira solução, segunda solução. Então, vamos para a primeira solução. Lembrando que o 2 está negativo. Menos 2 mais 6, aqui a gente vai usar o sinal de mais, igual, dividido por 2. Como um deles é negativo, não tem como a gente somar. Então, 6 menos 2 é 4. 4 dividido por 2 é 2. A primeira solução da equação é 2. Agora vamos para a segunda solução, onde a gente usa o sinalzinho de menos. O 2 já está negativo, menos 2, menos 6, dividido por 2. Soma de números negativos aqui, tá, pessoal? Vocês juntam, menos 2 e menos 6, menos 8, dividido por 2, menos 4. Então, o conjunto de solução dessa equação são duas raízes, é o menos 4 e o 2, ok? Aqui nós temos uma resolução, ó, se vocês perceberem, em que o discriminante vai dar 0, tá? Se o discriminante der 0, a equação só vai ter uma solução, porque ela se repete, tá? Eu não vou ficar explicando aqui tudo agora. Mas se vocês virem aqui, substituindo aqui na forma de baixo, você vai ver que vai dar 0, ó, 196 menos 196, 0. Então, se o discriminante der 0, a equação tem solução, tá, pessoal? São duas raízes iguais. Resumindo, é só uma raiz. No caso, a solução aqui é 7. Nesse outro exemplo, pessoal, a equação deixa de ter solução, porque quando a gente fez o discriminante, olha o que aconteceu aqui, ó. Deu um resultado menos 7. E menos 7 é um número negativo, não dá para extrair raiz quadrada. Nesse caso, só a solução não existe. Esse sinalzinho aqui é sinal vazio, tá? Então, nesses casos, a equação para aqui, tá bom? Vamos lá, então. Vamos para frente. Eu voltei a lembrar para vocês que vocês podem usar essa analogia também, né? De soma das raízes e produto das raízes. Uma vez conhecendo as raízes, né? Então, resumindo a história, vocês podem usar essa analogia, soma das raízes é o valor de menos b dividido por a, vocês vão saber, por essa analogiazinha aqui, qual é a soma das raízes, dá quanto, né? E o produto das raízes c dividido por a. Lembre-se, pessoal, tudo gira em torno do valor dos coeficientes, do a, b e c. E nós estamos trabalhando forma resolutiva de uma equação completa, tá? Lembrando que essa forma resolutiva também dá para se resolver as equações incompletas. É porque anteriormente a gente viu formas mais práticas de resolver uma equação completa, tá? Ok? Um exemplo aqui para aplicar essa regra de soma e de produto, né? A equação 3x ao quadrado menos 8x menos 3 igual a 0. Ela apresenta duas raízes diferentes. Sem precisar resolver, a questão já definiu isso para a gente, tá, pessoal? Então, sem resolver, determine a soma e o produto dessas duas raízes. Nós não estamos procurando as raízes, né? Já está afirmando que existe. Não nos interessa, nesse momento, quais são as raízes.
e sim qual é a soma e o produto das raízes, porque nós temos os coeficientes A, B e C, que é o que nos interessa nesse sentido. Então, vamos lá. O coeficiente A é 3, o coeficiente B é menos 8, o valor de B, o valor de C é menos 3. Cuidado com os números negativos. A soma das duas raízes, né, que a gente coloca raiz 1 mais raiz 2, né? Pela analogia, menos B sobre A. Cuidado que isso aqui vem na regra. E o valor de B já é negativo. Ó. Você vai colocar da regra, vai colocar o valor de B, que é menos 8, dentro de parênteses, dividido por 3. Esse não tem como dividir, tá, pessoal? Vai ficar sobre uma fração mesmo, mas aqui tem como esse valorzinho ficar positivo por conta da combinação desses dois sinais, tá? Então fica 8 terços. O produto das raízes, né? Ou seja, a multiplicação de uma raiz pela outra vai ser C sobre A. O coeficiente C, menos 3, sobre o coeficiente A, 3, né? Que é o coeficiente A. Então, o valor de A aqui é 3. Menos 3 dividido por 3, né? Dá 1. Como 1 dos 3 é negativo, fica menos 1. Então, eis a soma das raízes e eis o produto das raízes, que também dá para a gente resolver a equação de segundo grau a partir dessa analogia, ok? O que é que eu coloquei na atividade hoje, né? Para a gente reforçar, lembrando que essa atividade vai ser devolvida na terça-feira. Descubra mentalmente as raízes de cada uma das equações a seguir. Lembrando que isso aqui na página 108 pede para fazer mentalmente. Eu estou aproveitando a questão e coloquei uma observação. Na questão, vamos utilizar a forma resolutiva, vamos fazer pela forma resolutiva, nós não vamos fazer nada mentalmente. E também vamos aproveitar as mesmas equações e calcular a soma e o produto das raízes. Ok? Então, galerinha, esse é o nosso vídeo de hoje, parando aqui de apresentar. Mais tarde a gente se vê a partir das 20 horas e 15 minutos, fazendo a correção da atividade da semana passada, e a gente já posta o vídeo da explicação da atividade do conteúdo dessa semana, para que a gente conclua amanhã. Valeu? Até mais tarde, um abraço.